Olá galera do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje, mais uma vez, estamos nos encontrando para mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai começar com um objeto de conhecimento novo, que é automaticamente Pessoal, relembrando, a gente estudou que a genética é a área da biologia que estuda a hereditariedade e os mecanismos envolvidos na transmissão das características, sabe? Que aqui os nossos pais, ou vamos dizer os progenitores, eles transmitem características para os seus descendentes. Aí na esquerda vocês veem um exemplo aí de um cromossomo e da molécula de DNA. DNA é onde está todas, o DNA é onde está todas as nossas informações, certo? Na verdade é o que a gente é, as informações sobre a gente. O DNA, o nome significa ácido, quer dizer ácido desoxirribonucleico. É um nome diferente, um pouco estranho, né? Mas é a molécula de DNA. Gene é um segmento de DNA que determina uma característica. A gente viu na aula passada, que Mendel falou muito sobre genes, alelos, cromossomos e outras coisas muito importantes. Vamos lá rever, pessoal, as leis de Mendel. A primeira lei de Mendel, chamada lei da segregação, ele fala que cada característica hereditária é determinada por um par de fatores, certo? Que hoje chamamos de genes ou alelos. Ele falava fatores, mas hoje esses fatores a gente conhece como alelos. Estes, na formação dos gametas, são separados e desta forma o pai e mãe transmitem apenas um para o seu descendente, não é? Vocês estão vendo aí nessa representação à direita, certo? Do Vzão, tá vendo o Wzinho aí? Então tem a geração paternal, ok? A primeira geração, os herdeiros, os filhos, e a segunda, ok? E a segunda lei de Mendel é a lei da segregação independente. Os alelos de um gene, que Mendel chamava de fatores, se separam independentemente dos alelos do outro gene na formação dos gametas. Por exemplo, se um gameta recebeu, vamos dizer assim, um alelo dominante, Azão, ele tem a mesma chance de receber do outro gene os alelos Bzão e Bzinho. Entenderam, pessoal? É uma questão independente, então não dependem de do gameta, certo? Para cada alelo. Pode receber Azão ou Azinho e Bzão e Bzinho no mesmo gene, ok? E a gente sabe que Mendel, pessoal, descobriu isso, certo? Com aqueles cruzamentos que eles fizeram e outros cientistas que a gente vai ver daqui a pouco, depois de Mendel, foram fazendo e descobrindo, provando e continuando essas leis e teorias, certo? Sobre a genética. É importante a gente saber que quando Mendel começou a estudar a hereditariedade, em 1843, os cromossomos não haviam sido observados em um microscópio. A gente sabe que o indivíduo, cada pessoa, recebe 23 cromossomos do pai, certo? E 23 da mãe, dando origem a 46 cromossomos no total, não é? Então, continuando apenas com microscópios e técnicas melhores ao final do século, de 1800, os biólogos celulares começaram a corar e observar estruturas subcelulares, vendo que elas faziam, subcelulares a questão abaixo da célula, certo? Que compõe a célula. Eles faziam durante as divisões celulares, mitose e meiose. Em 1902 e 1903, Sutton e Boveri publicaram trabalhos independentes propondo o que agora chamamos de teoria cromossômica da herança, certo? Vocês estão vendo aí esses três rapazes, que foram muito importantes para as genéticas também. Essa teoria que eles propuseram afirma que genes individuais são encontrados em locais específicos em cromossomos particulares, então genes individuais, e que o comportamento dos cromossomos durante a meiose, certo? Que é um tipo de divisão celular, pode explicar por que os genes são herdados de acordo com as leis de Mendel, certo? Então é uma contribuição muito importante para a genética depois de Mendel. Depois, com o passar do tempo, eles conseguiram descobrir e estudar um novo conceito diferente, que é a dominância incompleta. A gente viu nas aulas passadas, pessoal, que dominância ou dominância completa é aquela característica de um determinado ser estudado que prevalece mais no meio das outras, ok?
Então, a dominância incompleta, também conhecida como herança sem dominância ou intermediária, é um tipo de ausência de dominância entre os alelos, certo? Nesse caso, um alelo não determina a produção de uma proteína suficiente para a expressão do fenótipo. Então, é aquela questão que não é totalmente dominante e, consequentemente, de determinada característica, apenas por estar presente. A dominância incompleta ocorre quando o genótipo heterozigoto, certo? O genótipo vem de gene, apresenta um fenótipo, que são as características intermediárias, em relação aos fenótipos de dois homozigotos parentais, ok? Para vocês entenderem melhor, pessoal, aí tá esquemas falando sobre, mostrando, na verdade, sobre dominância incompleta. O heterozigoto apresenta fenótipo intermediário, certo? Fenótipo vem das características que são determinadas pelo genótipo, né? Exemplo, alelo Azão, A maiúsculo, não produz pigmento, certo? Alelo Bzão, pigmento vermelho produz, estão vendo aí, ó? Então são homozigotos, né? Azão, Azão, Bzão, Bzão. E o genótipo Azão, Bzão são fenótipo rosa, certo? Então há uma mistura, então tem aí um fenótipo intermediário, né, pessoal? O indivíduo heterozigoto apresenta fenótipo intermediário aos dois homozigotos, estão vendo? Vermelho, outro sem pigmento, então pigmento, vamos dizer, branco, originou-se um flor com pigmento rosa. Então, exemplo, flor boca de leão ou maravilha da noite, certo? É a mistura da flor branca com a flor vermelha e assim originou-se a flor rosa, ok? Então é um fenótipo intermediário. Pessoal, partindo para a área de nós humanos, certo? Da diferenciação e estudo do sexo, quando comparamos uma célula masculina com a feminina de indivíduos da mesma espécie, por exemplo, nós seres humanos, notamos diferenças entre seus cromossomos. Geralmente essa diferença é restrita a um par de cromossomos, apenas chamado de cromossomos sexuais, ou alossomos. Então, esses cromossomos sexuais definem se o indivíduo é masculino ou feminino. Todos os outros pares são idênticos, pares de cromossomos, porque a gente sabe que os cromossomos são divididos em pares, né? São idênticos em células masculinas e femininas, sendo conhecidos por autossomos. Então, esses pares idênticos, certo? Tanto no masculino como no feminino é chamado autossomo. E os cromossomos sexuais são chamados alossomos, certo? Mulher definido por XX, né? Ok? E homem por XY. Por isso que dizemos que a mulher, certo? No sistema XY, a mulher o sexo homogamético, certo? Vem de homozigotos, né? Alelos iguais, por isso que é XX. Como o homem é alelo diferente, XY, é sexo heterogamético, certo? Gametas, hetero, certo? Gamético vem de gameta, ok? Então, representa-se na genética mulher XX e homem XY, ok? Continuando sobre genética humana, sabemos que genes têm tanto menores quanto maiores efeitos sobre características humanas, certo? Tem-se o debate sobre inato, certo? Características inatas e adquiridas versus hereditários e ambiente. Então, lança-se a pergunta: as diferenças comportamentais são determinadas culturalmente ou geneticamente? Qualquer comportamento resulta de interações complexas entre predisposições genéticas e influências ambientais. Então, é a mistura dos dois. Então, não podemos dizer, por exemplo, só citando um exemplo, certo? Que tal pessoa vamos dizer, é maldosa, certo? Ou tem aquele caráter mais agressivo por causa da genética. Não tem gente que diz, não, tal pessoa já nasceu assim, já é do caráter dela, já é de família, mas não. Porque tem uma influência tanto genética, claro que tem uma predisposição pequena, mas também, principalmente, a influência do ambiente. Então, a expressão fenotípica depende do ambiente, certo? Fenótipo quer dizer características. A influência dos fatores ambientais altera o fenótipo, certo? Então, a exposta a determinada influência ao modo de vida vai alterar o fenótipo da pessoa. Nunca o genótipo, ok? Genótipo vem de gene, mas sim o fenótipo. Indivíduos geneticamente diferentes desenvolvem-se de modo diferente no mesmo ambiente. Indivíduos geneticamente idênticos desenvolvem desigualmente em ambientes diferentes. Então, vamos lá. Fenótipo, a gente sabe a característica, determina-se a letra F, genótipo G, mais ambiente. Então, fenótipo, as características da pessoa é definido com o genótipo, certo? Aquela carga hereditária que a pessoa já tem, mais as influências do ambiente. Entenderam? Então, galera do 9º ano, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nossa aula hoje se encerra por aqui, mas na próxima aula a gente vai continuar trabalhando e estudando esse objeto de conhecimento, certo? Se
Espero que vocês tenham gostado da aula. Aprofundem-se no conhecimento, pesquisem, busquem, certo? Para melhorar o aprendizado, e até a próxima aula e bons estudos.